Na aula de hoje, vocês vão aprender 3 coisas para ficar bem conhecedores do assunto cultura. Primeiro, nós vamos aprender o que é cultura. Depois, nós vamos aprender os elementos culturais. E, por último, nós vamos aprender o que é diversidade cultural. Bora lá estudar? Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre cultura, sobre diversidade cultural, sobre os elementos culturais e tudo aquilo que envolve o tema. Bora ver? Muito bem! A primeira coisa que nós vamos falar na aula de hoje é o que é cultura. Você provavelmente traz consigo coisas que você aprendeu e que provavelmente os seus pais aprenderam com os pais deles, que consequentemente aprenderam com os seus bisavós, tataravós, e são tradições e costumes que foram passados de geração em geração. Ou seja, você é um ser cultural, assim como todos os seres humanos, independentemente de nacionalidade, de cor, independentemente de religião, você é um ser cultural. Ou seja, a cultura forma você, forma quem está ao seu lado, forma pessoas que você não conhece. Muito bem, para começar o nosso papo sobre cultura, já definimos então o que é cultura, que é o conjunto de tradições e costumes passados de geração em geração, e isso engloba absolutamente tudo aquilo que você sabe. Ou seja, você é um ser baseado na cultura que você aprendeu. Muito bem. Além da cultura, de um modo geral, da forma que nós falamos aqui, o que nós falamos é que cultura é o conjunto de tradições e costumes que você recebe, que passou de geração em geração. Além disso, nós temos dentro da cultura os elementos culturais. A língua, as crenças, os comportamentos, os valores, os costumes, a religião, folclore, danças, culinária, arte e tantas outras coisas. Até a forma de você se vestir faz parte da sua cultura. Veja bem, em alguns países, por exemplo, usar barba é algo muito estranho. Para outros, usar barba é normal. Em alguns países, homens podem usar até saia. Ah, é verdade, mas não é porque eles estão querendo ser mulheres. Vai um exemplo aqui para você ver. Os escoceses. Os escoceses usam essa saia chamada kilt. E não é necessariamente uma saia vestimenta feminina. É uma saia que faz parte da cultura deles. Olha, aqui vocês estão vendo, ó, parece estranho. Estranho para mim e para você, mas para os escoceses não é. Veja alguns outros exemplos, por exemplo, coisas simples. Os argentinos costumam homens cumprimentar outros homens com um beijo no rosto. Para nós brasileiros isso pode parecer estranho. Em algumas culturas nós usamos o aperto de mão como cumprimento. Para os japoneses, um aperto de mão é inadmissível. Cada cultura tem uma forma de pensar e de agir. Cada cultura tem os seus elementos. Por exemplo, enquanto nós brasileiros temos toda a diversidade cultural do nosso país, capoeira, outros tipos de dança, chachado, a culinária do nosso país, feijoada, muqueca, e tantas outras manifestações, são coisas típicas e que têm elementos culturais típicos do nosso país. Veja alguns elementos culturais do nosso país. Viu só? E esses são poucos, pouquíssimos. Temos muito mais elementos. Então, a cultura é o conjunto de tradições e costumes que vem passados de geração em geração, valendo em todas as áreas. Tudo é cultura. Tudo aquilo que é aprendido e desenvolvido pelo ser humano. Nós temos os elementos culturais, que são os elementos que fazem parte dessa cultura. Em alguns países existem alguns elementos,
em outros países existem outros. Geralmente alguns países comungam elementos, em alguns casos, alguns elementos só são típicos de determinados países e não aparecem em outros. A diversidade cultural é o nosso próximo passo. Hoje nós vamos abordar esses 3 tópicos: o que é cultura, os elementos culturais e a diversidade cultural. Bem, a diversidade cultural é o conjunto de diferentes costumes de uma sociedade. É a quantidade de aspectos culturais que tem em cada um. Diversidade quer dizer uma quantidade enorme, diferente. Quando você ouvir a palavra diversidade, lembre-se da palavra diferente. Na raiz é muito bacana estarmos aqui nos observando, sendo diferentes uns dos outros, de forma a observarmos que isso deve trazer um respeito entre as pessoas. Isso é muito importante. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Somos todos iguais, ok? Bem, vocês agora vão para a atividade de vocês, nesta aula de história, e nós vamos trabalhar com isso, com a cultura, os elementos culturais e a diversidade cultural. Então veja bem, essas 3 coisas você tem que aprender hoje. Ok? Bora lá trabalhar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fui. Mais uma aula.